Senhor esteja convosco. Ele de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós temos uma liturgia que nos convida a refletir na nossa vida. E eu acho interessante no final desse evangelho, quando Jesus conclui dizendo assim: assim acontece com quem ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Quando nós pensamos em riqueza, creio que na cabeça de todo mundo vem um tanto de coisas, Vamos pensar em dinheiro, vamos pensar em bens, em carro, casa, e a gente pode aí fazer uma lista imensa do que seja riqueza para cada um de nós. E o Evangelho então conclui dizendo que é necessário ser rico diante de Deus. Então, a gente hoje precisa pensar: que riqueza eu vou acumular diante de Deus? Porque aquilo que a gente tem, ainda que seja só o celular e a roupa, não resolve diante de Deus. Significa que eu preciso compreender que dinheiro, carro, bens, o que é isso? Que tipo de valor é esse para mim conseguir acumular essas riquezas diante de Deus? Então é essa reflexão que a gente precisa fazer hoje. Logo que pensei isso, me vem muito à cabeça, aqueles 2 mandamentos onde a gente costuma resumir os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Acredito que aí está o caminho para a gente conseguir então juntar essas riquezas diante de Deus. A grande questão é que não existe uma receita. Vocês esperariam que o padre virasse aqui e falasse: fazendo isso, isso e isso, está pronto. O problema é que essa caminhada ela é muito pessoal. Claro que há elementos que todos nós podemos fazer, mas tem elementos que vão servir para um, mas não vão servir para o outro. Vamos pensar numa linha humana, mas espiritual ao mesmo tempo. Ah, padre, eu estou lutando para ser paciente. Ótimo, talvez a paciência para alguns vá ser assim um dinheiro de muito valor diante de Deus. Mas para o outro que já é inclinado à paciência, a paciência não tem valor, é dinheiro falso. Então é aí que a gente precisa compreender e não se enganar, porque senão o paciente vai falar assim: o padre falou que tem que ser paciente, eu estou bem na fita diante de Deus, porque eu sou tão paciente. Não. Você não está acumulando nada diante de Deus,
Porque a gente precisa permitir que Deus vá trabalhando dentro de nós. Deus, Ele vai cavando, lapidando. Então é nesse sentido que é muito pessoal. Precisa olhar para dentro, para o próprio coração, para as atitudes e compreender como é que eu vou começar a partir de hoje trabalhar e conseguir então juntar essa riqueza diante de Deus. Aonde é que eu sempre erro? Aonde eu costumo cair? Quais são os pontos práticos aonde eu costumo fraquejar? E aí você vai encontrar qual é o caminho que devagar Deus precisa trabalhar dentro de você. Qual é as coisas que você precisa todos os dias colocar diante de Deus para que devagar Ele vá ajudando, né? Aquilo que a gente não consegue sozinho. E Deus, Ele quer nos ajudar a nos tornarmos cristãos melhores. Mas a gente também pode pensar na prática. O que é que nós podemos fazer? Porque há outras maneiras de juntar tesouros no céu, né? Juntar essa riqueza. O Evangelho nos fala que, ainda que a gente dê apenas um copo de água para uma pessoa, a gente não vai ficar sem receber a nossa recompensa. Então eu creio que esse Evangelho nos convida hoje a olharmos para a parte humana e prática da nossa vida e vermos o que é que a gente pode fazer. Por exemplo, eu sempre gosto de lembrar isso de uma maneira prática. Se olharmos o nosso guarda-roupa, nós vamos observar que a gente usa as 5 camisas que estão na frente. É elas que a gente fica revezando. E tem lá no fundo do guarda-roupa umas outras camisas, blusinha, que estão lá faz 1 mês, 2 meses, 3 meses parado, só juntando cheiro de naftalina, não é? Então é a hora que a gente começa a perceber, os mais novos nem viram que eles não sabem o que é isso, né? Naftalina. Isso é de nós de 40 para cima que lembra da casa da avó, não é? A gente precisa observar nessas coisas as atitudes que a gente pode tomar. Então vou lá, nossa, isso aqui se eu não estou usando é porque eu não estou precisando. Ah, mas pode ser que um dia, que dia, minha filha? Faz 6 meses que a blusa está lá e depois não tem esse dia, né? Então às vezes a gente vai entrando em um mecanismo em que a gente vai acumulando e se observarmos a gente não vai usar. Então acho que o Evangelho de hoje nos convida a observar o que eu posso fazer. Deixa eu dar uma limpeza nesse guarda-roupa, até espaço para comprar uma nova depois, né? E depois doar a próxima que vai lá para o fundo. Então é a hora que a gente vai vendo pequenas atitudes que podemos tomar. Eu sempre falo da Dona Teresa, né? Uma senhora que eu conheci e que me marcou muito a vida dela. Ela era cozinheira num seminário onde eu estive. E na rua de cima da casa dela tinha uma vizinha muito pobre, era uma senhora viúva e sem filhos. E lá passava o que a gente chama de verdureiro, né? Aquele homem que tem lá no carro um pouco de verdura, um pouco de fruta, um pouco de legumes, e todo sábado ele passava na casa dela. E ela então comprava o que ela precisava, e ela fazia uma sacola com algumas coisas e pedia para ele entregar lá na casa dessa senhora. E o dia que eu soube que a Dona Teresa morreu, eu fiquei pensando que a partir daquele dia aquela senhora primeiro ia descobrir quem era que dava as coisas para ela e segundo que ela ia parar de receber, né? E um dia eu perguntei para a Dona Teresa, Dona Teresa, mas isso não fica caro para a senhora? E a Dona Teresa me olhou assim profundamente e falou assim, Walter, meia dúzia de laranja na minha conta no final do mês não faz diferença. Isso é que me chamou a atenção, é porque às vezes há pequenas coisas que a gente pode fazer e nessa agitação da nossa vida passa despercebido. Acredito que o mundo tem criado dentro de nós uma frieza tão grande, aonde a gente já não se vê mais como irmãos. Nós temos um Pai em comum, Deus Pai Todo-Poderoso, significa que todos somos irmãos. E a gente vai parando de ver um ao outro como irmãos. Aquilo que a gente vai encontrando às vezes, um mais necessitado na rua, um que está pedindo alguma coisa, a
a gente entra naquela frieza de às vezes pensar isso ou aquilo, tem preguiça de trabalhar, tem não sei o quê, e a gente endurece o coração para fazer algo que a gente pode fazer. O Evangelho também diz, né? Para uma mão não saber o que a outra está fazendo, né? É nesse sentido, às vezes, quando a gente entra no julgamento, a gente deixa de fazer o que a gente precisa fazer. Eu penso na Dona Teresa, ela podia pensar talvez naquela senhora, se tem outros familiares, e às vezes a gente faz isso, mas não é minha obrigação, a irmã dela que tem condições podia ajudar, mas tem o outro não sei o que não faz nada, e aí a gente entra dentro da nossa casa e não faz nada também. Então é aí que a gente precisa observar diante de Deus, que a gente está caminhando para nos tornarmos ricos diante de Deus. Então o que eu posso fazer? Será que aquela situação não chegou até a nossa mão para a gente fazer alguma coisa? Será que aquela conversa do WhatsApp que chegou até você, cristão, não é para você fazer alguma coisa? E fazer alguma coisa não é passar a fofoca para frente. Fazer alguma coisa é morrer a fofoca em você e falar assim: que situação, o que eu posso fazer? Talvez vai precisar só rezar, mas talvez é uma situação, deixa eu olhar aqui a minha despensa, deixa eu juntar alguma coisa e deixar lá na casa dessa pessoa. Então é a hora que a gente começa a pensar nas pequenas atitudes também concretas que a gente pode fazer. Vamos fechar os nossos olhos e hoje pedir essa graça a Deus, a graça dessa atenção diante das situações concretas, porque a gente precisa se tornar rico diante de Deus, porque só esses ricos entram no reino dos céus. Imagina a gente chegar na porta do céu e Deus virar para nós e falar assim: não te conheço. Imagina, Padre Walter chega lá na porta do céu: São Pedro, pode abrir aí. E ele fala: quem é o senhor? Eu sou Padre Walter, famoso lá em Monte Sião, celebrava a missa. E ele vira para mim: não te conheço. A sua pobreza é tão grande que eu não te conheço. Por isso precisamos pedir essa graça de deixar Deus nos tornar ricos, de deixar Deus nos ajudar a nos tornarmos ricos. Quando nós confiamos no Senhor, Ele nos toma nas suas mãos, nas suas asas, e nos leva até onde a gente não pode ir. Está aí com dificuldade de perdoar? Pede hoje a Jesus: Jesus, eu preciso que o Senhor me leve nos teus braços. Molde o meu coração para que eu perdoe, para que eu transforme essa minha pobreza e dificuldade em riqueza diante do Senhor. Nossa, Jesus, eu sou tão impaciente. Eu estou com tanta facilidade. Por isso eu preciso, Jesus, me ajuda. Como que eu vacilo? E como que eu machuco as pessoas com a minha impaciência, com a minha irritação? Jesus, hoje me dá essa graça, me ajuda. Então esse é o momento de pedirmos a Deus essas graças, para nos tornarmos ricos, para começarmos a acumular essas moedas que nos abrem a porta do céu. Mas contigo
até onde às vezes nós não acreditamos que nós podemos. Quantas vezes nós nos sentimos como que travados. Por isso que o Teu Espírito Santo nos inspire às ações que podemos fazer e nos ilumine no nosso cotidiano, porque às vezes na agitação, nas preocupações, nós deixamos de perceber. Às vezes o que o Senhor precisa de nós naquele momento, que nós estamos atrasados, é gastar 2 minutos com aquela pessoa que parou para conversar. Às vezes não é nem falar algo do Senhor, às vezes é no bom dia, no perguntar como a pessoa está, no contar até uma piada. É essa presença que leva às vezes o Teu amor. Por isso, Jesus, nos conceda esta atenção. Uma atenção que envolva toda a nossa vida e que também nos faça compreender na prática o que nós podemos fazer, o que está ao meu alcance. Obrigado, Jesus, por hoje o Senhor nos lembrar que nós podemos nos tornar ricos diante do Senhor para um dia morar na Tua casa. Obrigado, Jesus, pelo Senhor hoje nos mostrar como podemos, Te amando e amando o próximo, juntarmos tesouros no céu. Construirmos para cada um de nós uma casa no céu, para um dia morarmos juntos. E juntos um dia no céu, continuarmos a comunhão que construímos aqui. E juntos um dia no céu fazermos uma grande procissão, louvando e agradecendo o Seu amor conosco, por ter nos tornado irmãos aqui na terra, para continuarmos no céu esta mesma unidade. Obrigado, Jesus, por essa graça, pelo Teu carinho e pelo Teu cuidado com cada um de nós. Eu posso ir? Eu posso ir muito além de onde estou, com as asas do Senhor, o Teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar, como asas, como águia, pois confio no